Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire na área. Hoje, concordância verbal. Pois é, a relação da sintaxe, não é? A relação da concordância do número e da pessoa. Vamos para o segundo round. Que segundo round é? Concordância verbal com sujeito composto. Essa é muito importante. Vamos ver? Vamos entender o sujeito composto? Primeiro entender que sujeito composto é todo aquele elemento, preste atenção. Todo aquele elemento, sujeito composto é quando tem mais de um núcleo. O sujeito pode vir no início, no meio, no final, não importa. Quer dizer, parou? Para efeitos de concordância, importa e importa muito. Concordância verbal com sujeito composto, se ele vier antes do verbo, se esse sujeito vier antes do verbo, chamado de anteposto, ou se ele vier posposto ao verbo, numa relação de ordem inversa, faz diferença sim. E essa diferença você vê agora comigo, professor Augusto César Freire, aqui no CEPEM. Vamos comigo? Preste atenção. Sujeito composto, todo mundo já sabe. Sujeito que tem mais, quando tem mais de um núcleo esse sujeito. O sujeito composto, quando ele vier antes do verbo, ele será chamado de sujeito anteposto. Isso é na ordem direta. Ordem direta é sujeito, verbo e complemento. Então, ó, na ordem direta, o sujeito vem primeiro, depois vem o verbo, depois vem o complemento. Ordem direta, tá? E aí o seguinte, esse sujeito está o que, gente? Está anteposto ao verbo, está antes do verbo. Exemplo, Maria e as crianças passeavam de bicicleta. Maria e as crianças passeavam de bicicleta. Ora, quem passeavam de bicicleta? Maria e as crianças. Maria e as crianças é o sujeito. Sujeito Maria, sujeito crianças. Logo, o que é que nós temos aí, gente? Nós temos o sujeito anteposto ao verbo, tá? E o verbo obrigatoriamente vai para o plural, concorda com os dois núcleos. Perfeito. Mas quando esse sujeito ele vier posposto numa relação de ordem indireta ou ordem inversa. Ordem indireta ou ordem inversa. Verbo, sujeito, complemento, verbo, complemento, sujeito, complemento, verbo mais sujeito. E aí você vai fazendo um anagrama aí, preste atenção. Na ordem indireta, o que é que ocorre com ele? Ocorre isso aqui, ó. Sujeito posposto, passeavam de bicicleta Maria e as crianças, ou passeava de bicicleta Maria e as crianças. Quando o sujeito for composto e ele estiver posposto ao verbo, o verbo pode concordar com o mais próximo. Maria passeava, Maria passeava. Ou pode concordar com a soma dos dois. Passeavam de bicicleta Maria e as crianças. Perfeito. E aí, Augusto, só isso? Não. Eu tenho algumas relações, algumas exceções que eu preciso entender. No sujeito composto, com sujeito anteposto ao verbo, ou seja, quando ele vier antes do verbo, preste atenção. Eu tenho algumas exceções. Primeira exceção, sujeito composto anteposto ao verbo. Olha para cá. Quando eu tiver sujeito composto anteposto ao verbo, ou seja, ele vem antes do verbo, eu tenho que ter cuidado em algumas regras, algumas exceções. A primeira exceção é o que nós chamamos de gradação. Augusto, o que é uma gradação? Vou te contar uma história. Uma vez uma cantora baiana disse assim: safado, cachorro, sem vergonha. Quando você dá características positivas ou características negativas a um mesmo elemento, isso é uma gradação. Gradação é uma figura de linguagem, sim, uma figura de linguagem, tá? Uma figura de pensamento que trabalha essa relação aí dessa gradação. De características positivas ou características negativas, características crescentes ou características decrescentes. Tá? Vamos entendê-las aí, vê só. Um mês, um ano, uma década de ditadura não calou o povo. Quando eu tiver
uma gradação. Um mês, um ano, uma década. Olha que um mês, um ano, uma década estão sempre se referindo à relação de tempo. É uma gradação. Esses núcleos, o que foi que não calou o povo? Um mês, um ano, uma década. Nesse caso, é uma gradação. Quando ocorrer isso, eu concordo com o mais próximos, que vai ser década, ou posso concordar com a soma de todos. Então, um mês, um ano, uma década calou, concorda com década, e um mês, um ano, uma década não calaram o povo. Então, nesse caso, está concordando com os 3 núcleos. Deu para entender? Núcleos dispostos em uma gradação, eu concordo com o mais próximo, ou concordo com todos eles juntos. Normalmente, uma gradação é formada por 3 elementos, e isso só ocorre com sujeitos compostos anteposto ao verbo, quando o sujeito vier antes do verbo. Segunda relação. A segunda, sinônimos. E o que são sinônimos? Palavras de mesma carga semântica. Pelo amor de Deus, não diga que é o mesmo sentido, não. Tem a mesma carga semântica. Tá bom? Então, olha só, sinônimo, núcleos sinônimos. Quando o sujeito composto for formado por sinônimos, os núcleos deles forem sinônimos, tem que ter cuidado. Olha o que ele diz aí, ó. Carinho e dedicação caracterizam ou caracterizaram o perfil materno. Carinho e dedicação. Carinho e dedicação, neste caso, é um sinônimo. Olha, se eu colocar assim, ó. Olha, preste atenção, vem comigo, vê só. A felicidade e a alegria tomou conta dele ou tomaram conta dele? E aí? A felicidade e a alegria tomou ou tomaram? Eu posso colocar tomou e posso colocar tomaram. Tomou, concordo com o mais próximo, e tomaram, concorda com a soma dos dois. Isto é um núcleo de sujeito composto formado por sinônimos. Concorda ou com um ou com a soma dos dois. A felicidade e a alegria tomou conta dele e a felicidade e a alegria tomaram conta dele. Deu para entender? Galera, você que vai fazer o PNET, se liga nessa regra, tá bom? Outra regrinha, outra exceção. Na verdade, são os núcleos formados por verbos no infinitivo. Quando é que eu tenho verbos no infinitivo? Quando eles terminarem em AR, ER e R. Beber, cair e levantar. Então, quando eu tiver verbos terminados em AR, ER e R, nós temos verbos no infinitivo. O que é que ocorre com a concordância desses verbos no infinitivo? Olha comigo aí. Cantar e dançar diverte qualquer pessoa. Quando os verbos no infinitivo eles não tiverem o uso do artigo, eles ficam no singular. Cantar e dançar diverte qualquer pessoa. O cantar e o dançar divertem. Por quê? Porque todo artigo antes de verbo, ele, na verdade, substantiva, é derivação imprópria. Ele substantiva. O cantar é um substantivo, uma palavra substantivada. O dançar também é uma palavra substantivada. Sujeito composto antes do verbo, o verbo, obrigatoriamente, ele vai para o quê? Vai para o plural. Então, olha só. O cantar e o dançar divertem qualquer pessoa. Rir e chorar se alternam. Quando o verbo tiver com o si, que é recíproco, fica ligado. Aí sim o verbo vai para o plural, tá certo? Presta atenção. E o último elemento aí, a última regrinha do sujeito composto, é o que nós chamamos de aposto resumitivo. Eu falei isso lá na aula de pronome indefinido. Foi ou não foi? No pronome indefinido eu disse, olha, quando fizer o papel de sujeito, num aposto resumitivo, eu devo concordar com ele. Então, olha só, vaias, protestos, palavrões, nada abalava o político, nada o abalava, nada abalava o político, tá? Raivas, agora, se eu não tenho esse nada, porque, vê, o que é que abalava o político? Nada. Nada é o sujeito, nada é um pronome resumitivo. Um aposto resumitivo, também considerado pronome resumitivo. Pronome indefinido, ele trabalha com esse resumo.
Pronome resumitivo, ele trabalha com esse resumo. Logo, nós temos aí um aposto resumitivo, sujeito composto. Esse sujeito composto aí, formado por aposto resumitivo, o verbo concorda com o aposto, com o pronome indefinido. Certo? Certo. E aí, eu tenho a última regrinha, a última exceção, que são chamados sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Fica ligado aí. Sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes é uma coisa que a gente precisa muito ter cuidado com isso. Vez ou outra aparecem aí. Vez ou outra aparecem. E se aparecer, você precisa entender bem essa relação. Vamos entendê-la aqui, vamos entender esse processo, tá? Olha só. Vamos ver aqui. O que são pronomes, o que são pessoas gramaticais diferentes? Quando eu tenho assim, olha, vê só. Renan e Júlia passaram no concurso. Quem passou no concurso? Renan e Júlia. Renan é terceira pessoa e Júlia também é terceira pessoa. As pessoas do discurso são iguais. Mas quando elas são diferentes, quando for uma primeira e uma segunda, ou uma terceira e uma segunda, ou a qualquer posição, preste atenção, aí eu tenho uma regra diferente para fazer essa concordância. Olha só, o diretor, os alunos e eu viajaremos. Quem viajaremos? O diretor, terceira pessoa, os alunos, terceira pessoa e eu, que é primeira pessoa. Eu tenho terceira e primeira, pessoas gramaticais diferentes. Quando isso ocorrer, preste atenção. A primeira pessoa prevalece em cima da segunda e a segunda prevalece em cima da terceira. Augusto, apaga esse quadro que eu não estou vendo é nada. Vamos entender isso. Quando for pessoas gramaticais diferentes, a primeira pessoa prevalece em cima da segunda. Faça um pódio aí, tá? E a terceira e a segunda prevalece em cima da terceira. O movimento é esse, é para baixo. Primeira ganha da segunda e segunda ganha da terceira. Vamos ver aí? Olha só. O diretor, os alunos e eu viajaremos. Quem viajaremos? Nós. O eu aí, terceira e primeira, como tá tudo como tem mais de um núcleo, é plural, logo nós vamos colocar como primeira pessoa. O diretor, os alunos e tu viajarão. Eu tenho aí terceira pessoa e segunda pessoa, e tu, no singular. Ó, eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, nós viajaremos, vós viajarão. Eu tenho aí, preste atenção, olha para cá, a segunda pessoa do plural, ela vai prevalecer em cima da terceira. Então é vós vós viajarão. O diretor e os alunos, desculpa, vamos lá. Eu viajarei, tu viajarás, ele viajará, nós viajaremos, vós viajarás, eles viajarão. Presta atenção, desculpa. Terceira pessoa, o que é que ocorre aqui? Na segunda e na terceira, a gente sabe que a segunda vai prevalecer. Lógico que vai prevalecer. No entanto, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque a gramática permite que quando tiver segunda e terceira, ou a segunda pode ganhar, ou a terceira pode ganhar. Por quê? Porque, na verdade, ficava um desacordo em alguns elementos de fala. Então, na verdade, a gramática permite que quando tiver segunda e terceira, fique tudo na terceira pessoa, tá certo? Então, vamos lá. O diretor, os alunos e eu viajareis. As duas formas, o diretor, os alunos e eu viajareis. Nesse caso, nós temos essa relação do sujeito composto. Núcleos unidos por ou. Quando o núcleo for unidos por ou, aí a gente tem que ter cuidado. José ou Paulo casará com Maria. Na verdade, ela não pode se casar com os dois. Na verdade, é uma relação de exclusão. João ou Paulo casará. Esse ou está no ideia de exclusão. Mas quando o ou tiver no sentido de soma, laranja ou mamão fazem bem à saúde, eu vou colocar o verbo no plural. Tá certo? Outra regrinha. Um e outro, nenhum, nem outro, nem e nem. Um e outro foi ou foram à festa, nenhum nem outro foi ou foram à festa, nenhum gerente, nem o diretor sabe ou sabe o motivo da demissão.
Quando eu tiver a expressão um e outro, nenhum e nem outro, e nem, nesse caso eu posso fazer a concordância, preste atenção, ou com um no singular ou com os dois no plural, tá? Mas na expressão um ou outro, esse ou é uma relação de exclusão, aí vai ficar no singular. Um ou outro foi à festa, os dois não foram, ou foi um ou foi outro. Uma ou outra pessoa aparecia por lá, não eram as duas que apareciam, tá certo? Perfeito. 11ª regrinha, eu tenho os núcleos unidos pela preposição com. O pai com o filho montou ou montaram um brinquedo. Preste atenção. O pai com o filho montou ou montaram um brinquedo. Nesse caso, observe aí, ó. O pai com o filho montou ou montaram. Os dois montaram, pode ser no plural. Agora, o pai com o filho montou o brinquedo. Na verdade, quem montou foi o pai. Quando eu tiver a vírgula, a vírgula ela monta aí na verdade, ele está especificando uma relação, está dando uma ênfase apenas no primeiro. Foi o pai que, na verdade, montou o brinquedo. O pai com o filho montou, mas na verdade eu quero enaltecer que o pai foi que montou, o filho ficou ali só assistindo, tá certo? Temos a expressão ainda de assim como, bem como e exceto. Ninguém, exceto seus amigos, vaiou o cantor. Ninguém vaiou o cantor. Meus amigos, assim como eu, vaiaram o cantor, porque foram meus amigos que vaiaram, tá certo? Perfeito. Então, gente, essa é a regrinha na verdade, do sujeito composto. Fiquem ligados, fiquem conosco, temos mais dicas para vocês, temos mais aulas para vocês da sintaxe da concordância, tá certo? Fica conosco, vai nos acompanhando na rede social, vai nos buscando, @CEPEM, @FreireGuto, Português com Mestre, lá no YouTube, na página do CEPEM, fica lá porque nós sempre temos aula para você. Valeu, gente, valeu.